A gente vai voltar no assunto relacionado a Eduardo Bolsonaro e a escolha, inclusive, do relator que vai conduzir o caso de Eduardo Bolsonaro. Foi anunciado já o novo relator, o relator, né, é o delegado Marcelo Freitas, do União Brasil. A definição foi anunciada já pelo presidente do Conselho de Ética da Câmara, né, o deputado Fábio Choquette, que está, inclusive, conosco ao vivo aqui no nosso All News para trazer mais detalhes sobre essa escolha, para falar sobre esse processo. Olá, deputado, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso All News. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. É um prazer estar falando com vocês. Sigo à disposição. Vamos lá, por que a escolha dele? Olha, Fabíola, nós fizemos a lista tríplice na terça-feira, onde foram sorteados possíveis relatores, né? Esse é um processo muito complexo, até porque a nossa maior preocupação era a influência externa no relatório, né? Então, quando saíram os nomes de 3 deputados, o deputado Paulo Lemos, do PSOL, a deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, e o deputado delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais. A deputada Duda acabou já antecipando qual seria a linha de condução dela na terça-feira. Na minha visão, como presidente do Conselho de Ética, a gente já teria uma contaminação do voto, uma vez que só há uma maneira de eu substituir um relator, uma vez que ele foi designado relator no Conselho de Ética. Ele ia antecipar o voto dele antes da leitura do parecer final, ou seja, do relatório para o colegiado. Então, a Duda acabou já antecipando, a deputada Duda, como seria a condução dela. E por que a escolha do deputado delegado Marcelo Freitas? O deputado Marcelo Freitas é um delegado da Polícia Federal, licenciado, né? Ele trabalhou durante 3 anos cedido no gabinete do ministro Nelson Jobim, do Supremo Tribunal Federal, trabalhou numa força-tarefa também da Lava Jato junto com o ministro Teori Zavascki. Então, tenho certeza absoluta que vai ter a imparcialidade por conta disso, que a gente designou hoje pela manhã o delegado Marcelo Freitas como relator da representação número 22 de 2025 do deputado Eduardo Bolsonaro. O fato de ele já ter apoiado Jair Bolsonaro em eleições passadas, de ele ter falado que Eduardo Bolsonaro é um amigo, isso não pesa, deputado? O senhor fala que tem a certeza de que ele será imparcial. Será que ele será imparcial mesmo com essa proximidade da família Bolsonaro? Fabíola, as minhas opções estavam reduzidas, na verdade, né? Porque todos ali teriam declarado apoio a algum presidente ou alguma manifestação política ideológica. O que eu quero dizer com isso? Quando o sorteio da lista tríplice, não tinha nenhum deputado isento numa ex-campanha presidencial, certo? Então, qual foi o meu método e o meu motivo da escolha na imparcialidade? Por quê? O deputado delegado Marcelo Freitas já passou por casos emblemáticos, como na força-tarefa da Operação Lava Jato. O principal objetivo era que não fosse influenciado e sim tivesse atenção ao mérito da questão. Então eu fiquei reduzido no final com 2 opções. Tenho certeza absoluta que o deputado Paulo Lemos também teria grande capacidade, mas no dia de hoje eu designei o delegado Marcelo e tenho certeza, sabe, Fabíola, que ele vai ser imparcial. Eu tive uma longa conversa com ele hoje pelo telefone, pedi, inclusive, mais uma vez para ele sobre isso. Ontem eu já tinha conversado com ele também, e a gente agora, na verdade, quem vai votar é o colegiado. Eu espero que ele faça, como ele sempre fez, um grande relatório e a gente possa apreciar isso aí no máximo em 60 dias. Há uma grande dúvida hoje, deputado, em relação à forma como a Câmara vai lidar com o Eduardo Bolsonaro, que se tornou um problema para a casa, né? Há este procedimento que corre no Conselho de Ética e há uma outra possibilidade que seria o afastamento do deputado ou a perda do mandato por excesso de faltas, né? O senhor acha que a penalidade virá, se vier, pela via do Conselho de Ética ou pelo excesso de faltas? Olha, Josias, as faltas do deputado Eduardo já estão contando na Câmara, né? Assim como numa universidade, numa faculdade, quando você vai faltando, você pode reprovar por falta. Por mais que você tenha conhecimento da matéria e notas para passar, você tem que ter
uma certa frequência, um mínimo de frequência. Então, essas faltas do deputado Eduardo Bolsonaro, elas estão contando. Se eu não me engano, o Eduardo Bolsonaro já tem quase 60% ou 60 e pouquinho por cento de faltas do ano legislativo. E isso não pode acontecer. É claro que a gente também não pode... volto a falar, eu fui membro do Conselho de Ética em 2019 e 20, a 21. A gente sempre cuidou muito com o ambiente externo nos nossos votos e nas nossas relatorias, certo? Então, assim, o Eduardo hoje tem mais 3 processos também, que estão na mesa, que eu pedi a pensação para que voltassem eles apensados, por serem matérias correlatas. Se a mesa não apensar, vão ter mais 3 processos no Conselho de Ética. E, em contrapartida, também está contando o prazo do deputado Eduardo, que, se eu não me engano, até dezembro, ele já não teria mais presença de fato para permanecer no mandato, assim como aconteceu com outros deputados, né? O deputado Chiquinho Brazão também teve o mandato dele cassado pelo Conselho de Ética e acabou perdendo o mandato por falta. Lembrando, Josias, que no final, quem referenda a decisão do Conselho de Ética é o plenário. Agora, Pois é, mas aí o senhor não me respondeu a pergunta, né? Porque há uma diferença, né, entre a cassação por esta via do Conselho de Ética, essa resultaria na inelegibilidade do deputado Eduardo Bolsonaro. Uma cassação, a perda do mandato por excesso de faltas, essa preservaria os direitos políticos do Eduardo Bolsonaro, né? A minha dúvida é, com base no seu calendário, o senhor acha que vem primeiro a deliberação do Conselho de Ética ou essa ficará em segundo plano diante da perspectiva de um afastamento por excesso de faltas? Não, eu tenho certeza, Josias, que vem primeiro a decisão do Conselho de Ética, né? Eu pedi para o Marcelo, inclusive, que a gente pudesse terminar esse processo do deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive esse ano aí, a mais tardar, primeira quinzena de novembro ou a segunda quinzena de novembro. Tem como a gente fazer isso sim, eu vou abrir a comissão toda terça-feira, até pelo fato de terem muitos processos, né? Nós estamos com mais de 20 processos hoje no Conselho de Ética. Na quinta-feira chegaram mais 3 processos, que era a questão dos deputados que fizeram a obstrução física no plenário no dia 5 de agosto. Então, eu te respondendo a tua pergunta, eu tenho certeza que a gente vai ter um parecer para ser votado antes do final do ano legislativo. E como seria o seu voto? Contra ou a favor da cassação do Eduardo Bolsonaro? Olha, Fabiola, eu não voto, só se tiver empate, certo? Então, para não correr o mesmo risco que a deputada Duda correu, eu prefiro apresentar meu voto, caso eu tenha que votar no empate, só depois de ler o relatório. Mas como é que o senhor avalia a atuação dele lá nos Estados Unidos? Muitos têm dito o quanto isso tem atrapalhado o Brasil e a atuação dele, inclusive, lá para a aplicação de sanções ao Brasil. O senhor vê isso com bons olhos ou não? Olha, o deputado Eduardo Bolsonaro, assim como todo parlamentar, ele pode fazer o que ele bem entender na questão da política dele. Claro que isso não pode, de maneira nenhuma, trazer prejuízos ao Brasil, como veio acontecendo, certo? Eu, como deputado, certo? Não como presidente do Conselho de Ética, quero deixar isso muito claro, certo? Eu não vejo quebra de decoro parlamentar, certo? Agora, a questão é que nós vamos ter que analisar um relatório que vai ficar pronto ainda nos próximos 60 dias. Então, assim, a ida dele para lá, Fabíola, é uma ida legítima, assim como qualquer parlamentar foi, e como em outros mandatos nós tivemos parlamentares fazendo o mesmo movimento, certo? Então, toda essa situação, na minha opinião, como deputado, é uma situação legítima. Então o senhor não quis votar, mas já votou quase. Falou que ele não é quebra de decoro, a ida dele para lá é legítima, então não vê um problema. Eu acho que está claro, ou não? Eu voto, Fabíola, se tiver empate. Eu tenho certeza que... Entendi. Imagino que nessa questão não vai ter empate, não. Não vai ter empate, ele não vai ser cassado, vai ser... Não, eu achei interessante agora, ele já sabe mais ou menos como é que vai ser. Não vai ter empate? Vai ser como? Vai ser cassado ou não vai ser? Pode ser... Não, o relatório ele pode dar 3 opções, certo, Fabíola? Ele pode dar o arquivamento, e aí vai ter que ser votado o arquivamento. Ele pode dar uma suspensão ao deputado Eduardo Bolsonaro de 3 a 6 meses, e aí vai votar a suspensão do deputado Eduardo Bolsonaro, ou pode dar pela cassação. Eu acho difícil ter um empate. Se tiver um empate, aí sim o meu voto vai ser um voto de desempate. Deputado, nós estamos falando de um foro
político, Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Não é uma instância judicial, né? E o senhor disse, bom, eu tinha 3 alternativas, mas acabei ficando com 2, porque a Duda Salabert, que é uma deputada do PDT de Minas Gerais, já tinha antecipado o seu juízo sobre a matéria. E o senhor disse que também o outro, o Paulo Lemos, que é do PSOL lá do Amapá, o senhor acha que ele daria um voto imparcial, mas o senhor optou pelo deputado delegado Marcelo Freitas, que é um correligionário seu do União Brasil, já eleitor do Bolsonaro, participou de 2 campanhas do Bolsonaro, já se declarou amigo do Eduardo Bolsonaro. O senhor fez uma opção política. Não lhe parece que essa sua opção transforma o processo num processo meio de cartas marcadas? Não, de maneira nenhuma, Josias, volto a falar para você. A minha definição foi pela experiência do Marcelo. São poucos deputados que têm a experiência que o deputado Marcelo Freitas tem em questões tão sensíveis como essa, certo? Então, eu tenho certeza absoluta que ele vai se atentar aos fatos, mas a minha decisão de escolher o relator Marcelo não foi por questão ideológica ou por amizade. Eu nem sei se o deputado Marcelo é amigo ou não do deputado Eduardo Bolsonaro, certo? Sei que ele era do mesmo partido, oriundos do PSL juntos, mas na minha visão e a convicção que eu tive na escolha do relator foi pela experiência e por casos sensíveis, onde o deputado Marcelo, quando então delegado da Polícia Federal, teve presente em várias operações, em várias investigações. Então, pela questão da experiência, que eu designei hoje o deputado Marcelo, e não por questão de amizade ou um jogo de cartas marcadas, até porque 6 parlamentares de esquerda, 4 do PT, 1 do PSOL e 1 do PDT, certo? E ele tem 4 deputados de extrema-direita, vamos falar assim, do PL, por exemplo. A maioria deles são partidos de centro. A União Brasil, o PSD, o MDB, o Progressista, o Republicano. Então, volto a falar, o que vale mesmo é o voto no colegiado. Mas não foi um jogo de cartas marcadas e escolhi, respondendo a tua pergunta, Josias, escolhi o deputado Marcelo pela experiência em casos sensíveis como esse. O senhor, eu vou me despedir do senhor. Me chamou... Perdão. Não, o Paulinho da Força já está conectado para conversar conosco, Josias, só para ele não ir embora, porque ele já está na salinha de espera e a gente precisa falar com ele. Vai lá, Josias. Vamos lá. Não, é que eu queria perguntar para ele. Uma dúvida que eu tinha, porque o deputado disse que não enxergou falta de decoro no que o Eduardo Bolsonaro faz nos Estados Unidos, né? Me chama a atenção porque o deputado foi eleito para representar o eleitorado paulista na Câmara dos Deputados. Ele praticamente trocou essa atribuição pela atribuição de traidor da pátria. Ele está traindo a pátria nos Estados Unidos, está cavando lá sanções contra o Brasil. Uma delas, uma sanção econômica, né? Uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras, com prejuízo para empresas e empregados no Brasil. Não lhe parece que isso é, em alguma medida, uma quebra de compromisso com o eleitorado que o elegeu e uma quebra de decoro também? Olha, Josias, eu volto a falar como deputado e quero deixar claro isso. Eu não deixo de ter a minha opinião como presidente do Conselho de Ética, eu permaneço com a minha opinião como deputado federal. E quero dizer que isso não vai influenciar, até porque, volto a falar, que se tiver voto vai ser em questão de empate só. Eu não vejo como quebra de decoro parlamentar a ida dele aos Estados Unidos. Ele pode e vai ter que prestar contas dele com o eleitor dele, que assim entende se ele abandonou ou não o Estado. Certo? Mas eu não vejo como quebra de decoro parlamentar a questão dele ter ido para lá. Até porque são várias situações que já aconteceram com outros parlamentares. É a primeira vez, sim, que a gente tem um deputado que está exilado ou não nos Estados Unidos. Ele pode voltar para o Brasil, isso é natural e legítimo, mas eu, na minha opinião, como deputado e não como presidente do Conselho de Ética, não vejo quebra de decoro. O Paulinho da Força está chegando aí, deputado, aí já passando e mudando o assunto. O senhor é do time do anistia total e restrita ou o senhor é do time da dosimetria? Olha, eu orientei no plenário, inclusive, o União Brasil, partido que eu pertenço, sobre o requerimento de urgência da anistia. Eu acho que a anistia a gente tem que muito bem entender, e o Brasil tem pressa para andar, Fabíola, o Brasil tem pressa, tem que virar essa página, mas sem injustiça. Eu sou do time que eu defendo
que essa anistia ela seja ampla, geral e restrita. Inclusive para Jair Bolsonaro. Inclusive para Jair Bolsonaro. Tá dito. Obrigada, deputado. Muito obrigada por vir aqui. Obrigado. Importantíssimo ter a sua palavra hoje aqui no nosso All News para o nosso público. Até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Valeu.